Boa tarde, pessoal do CS4. Meu nome é Ademir, eu sou professor de língua portuguesa da Escola Estadual Mário Porto. Eu dou aula de língua portuguesa para vocês. Sou o professor de vocês a respeito dessa matéria. Nos últimos vídeos, eu, com a presença de alguns alunos aqui ao vivo, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Giovana, a gente está fazendo uma correção de todas as semanas do PET 2, fazendo uma correção de questão em questão, tá? Para caso alguém tenha dúvida, poder consertar a sua resposta e reenviar para o professor, ou para quem não fez ainda, e olha lá, pessoal, vocês estão atrasados, para quem não fez ainda, possa ter uma ideia de como responder essas perguntas, tá? O professor está dando uma colher de chá com vocês e está fazendo essa correção ao vivo, tá? Para quem não conseguir assistir durante o horário da aula ao vivo, o professor vai disponibilizar, ele está gravando essa aula, e ele vai disponibilizar essa correção no YouTube, no canal do YouTube dele. E ele vai colocar o link no grupo de WhatsApp da turma de vocês, tá? Bom, pessoal, continuando, já está meio repetitivo, mas vocês já entendem como é que funciona aqui. Essas primeiras informações que vêm nesse quadrinho são informações técnicas que são destinadas ao professor. Antes de começar o nosso assunto do PET 5, o pessoal coloca um texto com algumas informações que às vezes ajudam a gente a fazer algumas questões. Então é sempre importante a gente ler. A primeira informação que a semana 5 do PET 2 traz para a gente é sobre o tema do PET, que mais uma vez é o gênero textual entrevista, o mesmo que a gente trabalhou na semana 2, tá? Então vamos ler aqui as instruções. Querido estudante, você já imaginou como seria interessante poder conversar com aquelas pessoas que admiramos de longe? Com os nossos ídolos, os cientistas ou celebridades, por exemplo? Poder falar, poder perguntar sobre as suas vidas, os seus estudos, a sua trajetória ou a sua opinião sobre determinado assunto? Bom, se essa pessoa for alguém famoso, é improvável conseguirmos ter essa conversa. Mas existe um gênero textual que se desenvolve com o objetivo de satisfazer essa curiosidade ou até de conhecer mais sobre um determinado assunto do ponto de vista de um especialista ou de alguém que tem uma perspectiva interessante sobre ele. Trata-se da entrevista, um gênero textual em que alguém responde perguntas de um interlocutor ou de um entrevistador, é a mesma coisa aqui nesse caso, que se preparou para investigar tudo de interessante que o entrevistado possa dizer sobre si mesmo, o entrevistado pode falar sobre ele mesmo ou sobre o assunto tratado na entrevista. O que o pessoal do Estado fez aqui? Eles colocaram mais uma vez, pessoal, a definição do gênero entrevista. Para que ele serve? Ele serve, além de trazer mais informações sobre a pessoa que está sendo entrevistada, esse gênero ele traz mais informações sobre o assunto no qual muitas vezes a pessoa entrevistada é especialista, tá? Daqui a pouco a gente vai descobrir quem que é a pessoa que vai ser entrevistada aqui no caso. Depois a gente tem a apresentação do nosso tema. A entrevista envolve um entrevistador, que é aquele que formula e faz as perguntas, e o entrevistado, que é aquele que responde as perguntas. O trabalho do entrevistador ele começa muito antes dele se encontrar com o entrevistado. Para fazer uma boa entrevista, o entrevistador precisa conhecer a história e conhecer o trabalho de quem irá entrevistar, bem como ele precisa definir sobre qual assunto ele irá tratar no texto, qual assunto que ele vai tratar na entrevista, porque não adianta nada você entrevistar um cientista e perguntar e fazer perguntas para ele sobre futebol. Não é a especialidade dele. O cientista, a pessoa especialista, ele está lá para responder sobre um determinado assunto, que é aquele assunto que ele domina. Porque quando a gente lê uma entrevista e a pessoa que é entrevistada traz informações relevantes dentro da entrevista, essas informações, a gente tem contato com essas informações novas. E essas informações novas ficam gravadas na nossa memória para que então a gente possa utilizar essas informações em um texto, em uma conversa ou alguma atividade que a gente faça para a escola.
tá? Então, essas entrevistas com especialistas servem para isso, para a gente ter contato com novas informações, com pessoas que são especialistas em determinado assunto, tá? E a função do entrevistador, ele precisa se preparar no sentido de conhecer melhor com quem ele vai conversar. Porque imagina se o jornalista nunca viu a pessoa na vida e não sabe nada sobre ela. A conversa ela não vai progredir, ela vai ficar presa em assuntos que não têm nenhuma relevância para quem está lendo. Então, a entrevista, o gênero entrevista, ele começa pelo entrevistador muito antes da conversa propriamente dita, tá? Bem como, além de conhecer melhor quem que ele vai entrevistar, ele precisa saber o que que ele vai perguntar, qual assunto que o texto, que a entrevista vai tratar. E só então, depois de fazer essa pesquisa prévia, é que ele vai elaborar uma série de perguntas que sejam relevantes para o assunto que ele quer tratar na entrevista, tá? Então, entrevista, pessoal, é um negócio difícil de fazer, é um gênero difícil de produzir, porque você precisa primeiro fazer uma bela pesquisa sobre com quem você vai conversar. E a partir dessa pesquisa, você monta um roteiro de perguntas que você vai fazer para aquela pessoa, tá? O assunto da entrevista pode ser a própria vida do entrevistado, como acontece muito em entrevistas com celebridades, ou pode ser algo que o entrevistado tem autoridade e domínio para explicar. Autoridade, domínio, é a mesma coisa de falar que a pessoa que é entrevistada, ela é especialista em determinado assunto. E a gente vai descobrir quem que é o entrevistado e qual que é o assunto da entrevista a partir desse momento, tá? Primeira informação que a gente tem, pessoal, é que o texto que a gente vai ler, ele é um trecho de uma entrevista, não é a entrevista completa. Foi uma parte que foi retirada pelo pessoal da Secretaria de Educação para colocar no nosso pad, tá? A entrevista, pessoal, que foi realizada foi com o microbiologista, com o especialista em micróbios, que são vírus e bactérias, que se chama Átila Yamarino. Eu não sei se vocês conhecem o Átila, mas ele é muito combativo, ele é muito presente nas redes sociais. Ele faz um trabalho, desde que a pandemia da Covid se instalou no mundo, ele faz um trabalho aqui no Brasil de tentar mostrar para as pessoas leigas como o vírus atua no nosso corpo, como as pessoas se contaminam, ou como uma pessoa passa Covid para outra. O Átila, ele é uma pessoa que vem de escola pública, como vocês, mas ele é uma pessoa muito, muito, muito estudiosa. Ele é uma pessoa, o Átila, ele já tem 3 doutorados em microbiologia. Doutorado é o grau máximo de estudo que uma pessoa pode atingir no ensino formal. A pessoa, para vocês terem uma ideia do que é um doutorado, a pessoa termina o ensino fundamental, do jeito que vocês estão fazendo agora, ele faz o ensino médio, que é o colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, ele entra numa universidade, faz o curso de graduação, que aí demora 4, 5 anos. Depois disso, ele passa por um novo processo, por uma nova prova, que é o que a gente chama de mestrado. O mestrado, ele habilita aquela pessoa a poder dar aula sobre aquela matéria. E depois que ele termina o mestrado, é que ele chega ao doutorado. O doutorado, pessoal, é uma pesquisa que uma pessoa faz sobre um determinado assunto que nenhuma outra pessoa no mundo escreveu sobre aquele assunto. Ela é a única pessoa do mundo, ou a primeira pessoa do mundo que está tratando sobre aquilo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Átila tem 3 desses, não é um, não, são 3. Então, vocês imaginam que a vida dele inteira foi dedicada ao estudo e à pesquisa e à ciência, tá? Temos algumas outras informações que vão ser importantes para a gente, pessoal. Primeiro, a gente tem a data e a hora da entrevista, que foi no dia 29 de novembro de 2013. Olha só quanto foi a entrevista, foi em 2013. Foi há quase 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Foi feita ao meio-dia e 25, tá? Como foi uma publicação online, a gente vê aqui que existe uma aba aqui que a gente pode clicar para ler os comentários sobre a entrevista do Átila Yamarino. E por fim, pessoal, a gente tem aqui a plataforma que fez a entrevista, que é chamada de Cielo. A Cielo, pessoal, é o maior banco de dados de pesquisa
de artigos científicos do Brasil, tá? Então, vocês, muito provavelmente, quando chegarem à universidade, vocês vão ter contato a esse banco de artigos científicos, que chama Cielo. A Cielo, além desses artigos científicos, ela tem uma revista, onde ela traz os principais avanços da ciência no Brasil, tá? Então, é essa publicação, a Cielo, que é a responsável pela entrevista com o microbiologista, cientista, Átila Yamarino, tá? Antes de começar a entrevista propriamente dito, pessoal, a gente tem um texto de introdução. Vamos ler esse texto para ver no que ele vai nos ajudar. Olha só. As redes sociais online estão adquirindo uma importância crescente na comunicação da pesquisa científica como meio e ferramenta de apoio à gestão, publicitação, compartilhamento e avaliação dos conteúdos. Nesse sentido, o programa Cielo, que foi que eu te falei para vocês, a plataforma de pesquisa, vem promovendo junto à sua comunidade de periódicos, e atenção, pessoal, periódico é um sinônimo para revista. Revista ou jornal, também pode ser chamado de periódico, tá? A sua comunidade de periódicos, a adoção das redes sociais para ampliar a visibilidade e disseminação das pesquisas publicadas. Ou seja, pessoal, quando essa entrevista foi feita, há quase 10 anos atrás, a internet era ainda muito nova para fazer disseminação de pesquisa científica. Hoje em dia, a gente já sabe que a internet é a principal plataforma de divulgação de pesquisa científica, tá? Mas na época, como pouquíssimas pessoas tinham acesso à internet, a Cielo, ela fundou essa revista eletrônica para poder promover esses periódicos, essas entrevistas e essas matérias a respeito de ciência, tá? Continuando. Como parte desses esforços do engajamento da rede Cielo nas novas ferramentas interativas estão se referindo à internet. Convidamos Átila Yamarino para responder questões sobre a relevância e particularidades de uma dessas tecnologias interativas, os blogs. Então perceba aqui ó, que a gente já tem delimitado o assunto. O Átila vai falar, além de falar sobre ele vai falar sobre a importância e a relevância dos blogs para a pesquisa científica. Átila é um colaborador do Cielo, ele é biólogo e é pesquisador da Universidade de São Paulo, também chamada de USP, experiente em mídias sociais voltadas à academia e atuando como blogueiro de ciências desde 2007, além de fazer parte da rede de blogs científicos chamada Science Blogs Brasil. Tá? Versão em português da maior rede mundial de blogs, o scienceblogs.com, e também um dos editores da versão em português do researchblogging.com, ou researchblogging.com, que nada mais é do que blogs de pesquisa, que significa em inglês blogsdepesquisa.com, que é um agregador de blogs científicos presente em 7 idiomas. Então, assim, rapidamente, pessoal, o que é o Research Blogging? Ele é um blog que, em vez de publicar informação, ele é especialista em colocar endereços de blogs espalhados pelo mundo inteiro. Digamos que você queira fazer uma pesquisa sobre doenças de cachorrinhos. Você vai no Research Blogging e coloca lá doenças cachorros, doenças cães. E aí, este blog, ele vai te dar uma lista de outros blogs em várias línguas espalhadas no mundo inteiro que são especializadas naquele assunto em específico, doença de cachorrinho, tá? Continuando, essa entrevista mostra as vantagens do uso dos blogs de ciência pela comunidade científica. E aqui a gente começa aqui o título, Entrevista Átila Yamarino, o nome da revista Cielo em Perspectiva, o órgão que fez a entrevista, que chama Cielo, e o local onde o áudio da entrevista foi publicado, que é o Mixcloud, que eu acho que nem existe mais, inclusive. Outra informação importante, pessoal, a gente é avisado que essa entrevista é uma transcrição do áudio da entrevista que foi realizada, ou seja, a entrevista foi realizada por meio de conversa, e essa conversa foi gravada, e ela foi transcrita aqui embaixo para a gente ler, tá? Perceba que diferente
da entrevista da semana 2 do PET 2, que foi com a Ana Maria Machado, nesse caso aqui, a gente não tem o nome do jornalista que fez a entrevista. A gente só tem o número de cada pergunta. Isso significa, pessoal, que a Cielo, a empresa, a plataforma científica Cielo, ela preferiu transcrever as perguntas como se fossem as perguntas feitas pela revista e não por um jornalista em específico, tá? É lógico que quem fez a entrevista foi um jornalista, mas a esse jornalista não é dado o crédito da entrevista. Ela é publicada como se ela tivesse feito, como se ela tivesse sido feita pela plataforma científica Cielo, tá? Então, o professor vai começar a partir daqui a ler as perguntas e as respostas da entrevista. Primeira pergunta. Você concebe blog, aqui falando que o Átila ele define blog como uma ferramenta para apoiar a pesquisa científica. Você concebe o blog como uma ferramenta para apoiar a pesquisa científica? Poderia falar um pouco sobre os blogs de ciência e os novos modelos de gestão da informação? Aí o Átila vai responder: sim, os blogs são excelentes ferramentas para apoiar a pesquisa científica. Na verdade, uma ferramenta de escrita e interação com o público, que é o que o blog tem de mais importante. Essa capacidade de permitir postagens dinâmicas, frequentes e uma interação com o público através de comentários, trocas de links e recomendações. Percebam, pessoal, uma coisa que eu não sei se vocês viram ou se atentaram. Como a entrevista foi feita em 2013, nessa época, pessoal, a gente quase não tinha redes sociais. Então, o papel de interação, de envio de link e recomendações, que hoje em dia a gente faz por meio de Twitter, Facebook, Instagram e outras redes sociais, na época era feita pelos blogs, tá? Hoje em dia, você falar de blog não faz muito sentido, porque a maioria dessas pesquisas já são publicadas nas redes sociais dessas empresas. Continuando, o blog é uma excelente ferramenta para apoiar a pesquisa científica que pode ser usada em todos os estágios e em todas as etapas de produção de pesquisa, desde um caderno de laboratório de um aluno, onde o pesquisador pode catalogar o que ele fará no dia seguinte ou o que tem feito no laboratório, as dificuldades que teve, até a ferramenta final para publicar os resultados e discuti-los. Essa chance de expor o que está sendo feito e discutir isso com o público, e esse público pode ser qualquer um, desde o público leigo, ou seja, o público não cientista, aquilo que a gente chama de leigo é aquela pessoa que não é especialista em um assunto, até os pesquisadores e pares. Permite que o blog possa ter diferentes papéis em cada estágio da ciência. E isso influencia completamente os modos de gestão da informação, tanto substituindo ou complementando um caderno de ata de laboratório, um caderno de ata interativo, recursivo, que pode ser atualizado o tempo todo, até mesmo uma ferramenta para publicação de resultados científicos, como eu vou discutir em outras perguntas. Segunda pergunta, pessoal. O blog de ciência, em sua opinião, também pode ser visto como um meio de comunicação para um público amplo e, portanto, como um meio de popularização do conhecimento científico? O Átila responde: sim. O fato de o blog ser uma ferramenta que é aberta, gratuita, que pode ser usada por qualquer um, dá margem para diferentes formas de uso por quem o escreve. Se o autor quer discutir os resultados de pesquisa com quem está qualificado para comentar e discutir, pode usar o blog só como ferramenta para comunicação entre pares. Mas, se ele quiser exercer a comunicação científica e escrever para o público leigo, é um espaço perfeito para isso também. Então, tudo depende, na verdade, muito mais da abordagem que a pessoa que escreve, o autor, quer dar para o que ele escreve e do tempo e do esforço que ele quer dedicar àquilo e como ele quer ilustrar e trabalhar o texto. Isso é mais importante do que a restrição da ferramenta em si. O blog é simplesmente uma ferramenta de atualização e escrita constante. Quem vai determinar qual é o público é quem escreve. O que o Átila está falando aqui, pessoal, trocando em miúdos? Ele está falando que mais importante do que o próprio conteúdo daquilo que o cientista escreve num blog científico é a ferramenta
é a capacidade daquela pessoa que lê poder interagir com aquela informação que o cientista escreve no blog, tá? Ou mesmo a capacidade que o cientista tem de poder fazer um texto mais científico, mais elaborado, para outra pessoa que seja cientista, com uma linguagem mais difícil, ou ele pode simplificar aquilo para que as pessoas comuns possam entender o objeto de pesquisa daquele cientista. É isso que ele está falando. O que mais importante até do que o conteúdo é o dinamismo, o acesso que o blog dá para aquela pessoa que queira ter acesso a conhecimento científico. Pois bem, pergunta 3. Em 2007, surgiu a plataforma de blogs de ciência Research Blogging, que hoje agrega mais de 1.000 blogs ativos que comunicam o conhecimento científico. O que caracteriza tal crescimento e o que você destacaria nesse contexto? Pois é, aí vamos à resposta do Átila. O research blogging ele cresceu em parte pela popularização em diferentes línguas da ferramenta de escrita que é o blog. Para mim, o que mais o caracteriza é o crescimento em outras línguas que não sejam o inglês, o que indica o interesse local por quem está escrevendo, bem como a divulgação em diversas línguas, e uma série de idiomas que acabaram entrando para o research blogging depois que ele foi aberto. E esses novos idiomas que foram incluídos foram o português, o italiano, o chinês e por aí vai. O que eu destaco nesse contexto é que a dinâmica de uso dos blogs vem mudando desde então. Houve um pico de postagens e de novos blogs escritos durante o período de 2009 e 2010. E de lá para cá, na verdade, o ritmo dos blogs diminuiu, o que indica que as pessoas estão usando outras ferramentas, também redes sociais, como o Facebook, que na época estava nascendo, o Twitter e outras plataformas para comunicar diferentes aspectos do que fazem. Antigamente, o blog era usado para recomendar desde links a artigos até o que a pessoa estava escrevendo com há mais tempo. E hoje em dia estão escrevendo essas recomendações em outras plataformas e deixando o blog para um texto mais dedicado, para um texto mais completo, com mais referência. O que o Átila está falando aqui? Que depois do advento das redes sociais, depois que nasceu o Facebook, principalmente, os cientistas estavam usando o blog para publicar a pesquisa inteira e usava as redes sociais para fazer um texto de linguagem mais simples, para que as pessoas comuns pudessem entender o que estava acontecendo. Continua o Átila. Na verdade, de 2010 para cá, o número de posts para o blog diminuiu. Posts é a mesma coisa que postagens. Por blog diminuiu. Mas o número de citações por blog cresceu. Ou seja, os textos que são publicados no blog, eles estão ficando mais elaborados. E esses textos, justamente por serem mais elaborados, eles estavam sendo citados em outras pesquisas. Então, os blogs científicos eles já estavam se tornando fonte de pesquisa para outros cientistas. E explica ele o que parece ser um refinamento do uso da plataforma, o que é bem saudável. Pergunta 4. Blogs, blogosfera científica e acesso aberto podem ser vistos como instrumentos agregadores em prol da democratização do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, facilitadores de acesso à leitura de pesquisa. E aí o Átila confirma, sem a menor dúvida. Os blogs, na verdade, têm um papel duplo de acesso à informação. Tem o papel que o autor pode dar, que é o de transformar o texto científico em um texto compreensível para o grande público. Então, é o acesso à educação que o público não tem para interpretar aquilo. E eu falo educação no sentido de treino científico, pois não é todo mundo que vai pegar um texto científico e entendê-lo desde o começo. É o nosso caso aqui, nós somos leigos. Na verdade, muitos pesquisadores eles precisam de anos de treino para conseguir realmente entender e ler de uma vez só um artigo científico. E no blog, quando o autor consegue resumir bem o artigo e explicar o que está contido nele, já está fazendo essa ferramenta de acesso independente do acesso que o público tem à fonte original da pesquisa, no sentido de conseguir entrar e ver o que tem naquele artigo. E há também outra etapa que é, muito do que se aplica de pesquisa hoje em dia ainda é fechado para o grande público.
financiamos pesquisas com impostos e taxas que vão financiar os pesquisadores e também vão financiar as instituições de pesquisa. Mas a pesquisa que é publicada por esse grupo todo vai para revistas que são de acesso fechado e que cobram uma assinatura muito cara para essa informação. Olha isso que o Átila falou, pessoal, muito importante. Quem financia pesquisa científica, quem financia laboratórios, quem financia máquinas que são realizadas nos laboratórios científicos, e bem como aquelas pessoas que financiam a publicação desses resultados, tudo isso, pessoal, todos esses processos, eles são pagos com dinheiro público, com dinheiro dos nossos impostos. Porque no Brasil, a maioria das pesquisas científicas, ou quase todas as pesquisas científicas que são realizadas, são feitas em universidades públicas, em universidades que são federais ou estaduais. É isso que o Átila está falando. Ele acha um contrassenso você cobrar uma assinatura para aquela pessoa que já está pagando já está pagando a formulação daquela revista, já está pagando a pesquisa que vai formular aqueles artigos que são publicados na revista, tá? Continuando. Então, em paralelo à iniciativa de acesso aberto, ele pede acesso aberto, que todas as pessoas possam acessar o conteúdo, como iniciativa que a Cielo tem desde a sua criação, e aqui o Átila fala de um aspecto importante dessa plataforma científica, Cielo. A Cielo, ela nunca cobrou acesso aos artigos que ela publica na revista dela. Ou seja, todas as pessoas podem ler, desde a gente até o cientista mais renomado do mundo. Todo mundo tem acesso ao texto. Por quê? Porque essas iniciativas são públicas, elas são pagas com dinheiro dos impostos e outros recursos que são transferidos para os laboratórios. Então, voltando, a iniciativa da Cielo tem desde a sua criação, que é de acesso aberto, que é disponibilizar o artigo para todo mundo poder ler. Os blogs, eles podem permitir esse acesso pegando artigos que são de acesso fechado e transpondo, falando sobre o conhecimento que está descrito nesses artigos fechados, para todo mundo no lugar que é mais acessível. O que o Átila falou aqui? Que os blogueiros científicos, eles têm a capacidade de pegar um artigo que ele só consegue ter acesso para ele pagando uma mensalidade, ele transforma aquilo numa linguagem que é fácil para as pessoas entenderem e ele coloca esse resumo que ele faz do artigo no blog dele. E aí todo mundo pode ter acesso a essa informação pelas palavras do cientista. Continuando, ele fecha aqui. Então, por mais que o público não tenha acesso ao artigo que foi publicado originalmente, ele tem acesso aos comentários sobre ele no blog, o que é fundamental, na minha opinião, para democratizar a pesquisa que é feita. Última pergunta, pessoal. Esse texto é longo, é puxado. A gente precisa ter um pouco de paciência. Pergunta: como caracterizar os blogs e os blogueiros no campo da ciência? Responde o Átila: blogs e blogueiros vão ter um papel em qualquer canto do campo da ciência, desde divulgadores e promotores, e aí incluo também os leigos que escrevem sobre ciência e os jornalistas que escrevem muito bem sobre ciência. Então vamos lá. Desde os divulgadores e promotores, frequentemente muito melhor do que os pesquisadores, para falar sobre pesquisa recente, importante. Ou seja, o que o Átila está falando? Que cientistas são muito bons em produzir pesquisa, mas eles são ruins em simplificar isso para que as pessoas normais possam entender. E que os jornalistas que escrevem sobre ciência, eles são muito importantes justamente para fazer essa tradução para uma linguagem mais fácil, para que as pessoas comuns possam ler, tá? Ele fala que jornalistas são importantes e blogueiros que estarão divulgando a pesquisa de fato e gerando métricas e dados que vão ser usados em outros artigos. O blog e o blogueiro, eles podem servir tanto de divulgador no final da pesquisa, quanto de gerador de dados para novas análises e para discutir a maneira como a ciência é feita. Ufa, pessoal, terminamos o texto, terminamos a entrevista. Uma entrevista pesada sobre um assunto difícil, que é a divulgação científica. Aqui embaixo a gente tem aonde essa entrevista, esse trecho da entrevista está disponível, que é no blog, percebam bem, é uma entrevista falando de blogs e a entrevista também é publicada em um blog da Cielo, tá? Que é essa pesquisa, essa plataforma de pesquisa científica que eu falei para vocês. Por fim, pessoal, vamos começar os nossos exercícios para a gente terminar isso rapidinho. Primeira questão.
A primeira questão pede para a gente identificar aqui no texto, e o professor já falou isso para vocês, quem é o entrevistador e quem é o entrevistado. Mamão com açúcar, pessoal. O entrevistador foi aquilo que o professor falou para vocês. Não tem um jornalista que escreve a matéria. A gente vai considerar como entrevistador a plataforma de pesquisa Cielo. É ela que é a entrevistadora desse texto que a gente está lendo. Bem fácil. Plataforma de pesquisa Cielo. E o entrevistado é o biólogo e microbiologista e cientista Átila Yamarino. Está aqui o nome e sobrenome dele. É mais fácil ainda de achar. Entrevista Átila Yamarino. Ele é o entrevistado e a Cielo é o entrevistador. Pronto. Colocou isso, ganhou a nota total do professor. Passamos para a segunda pergunta. Qual que é o principal assunto abordado nessa entrevista que a gente acabou de ler? Seria a vida e o trabalho do biólogo Átila Yamarino? Olha, pessoal, não é a vida e o trabalho dele, porque percebam que o Átila não falou sobre coisas pessoais dele e ele não falou sobre a pesquisa que ele desenvolve em biologia. Ele está falando sobre o papel de divulgação científica dos blogs. Bem como a gente pode eliminar a segunda pergunta a segunda questão a segunda alternativa por uma questão lógica. Não tem como a entrevista ser como a pandemia, sobre a pandemia do novo coronavírus, porque a entrevista foi feita em 2013. Em 2013, pessoal, não existia coronavírus, não existia Covid ainda. Então a gente pode riscar essa alternativa também. Terceira alternativa, a utilização de blogs por cientistas. Pois é, está aqui a nossa resposta da questão 2. Seria essa alternativa 3, a utilização de blogs por cientistas. Seria divulgação científica ou a utilização de blogs por cientistas. E por fim, só para a gente poder eliminar ela também, não seria sobre curiosidades sobre o canal do Átila no YouTube, porque em 2013 o Átila ainda não tinha o canal dele no YouTube, o canal dele sobre ciência. Ele criou esse canal posteriormente, tá? Inclusive, fica uma recomendação para vocês. Se vocês quiserem ter acesso à ciência de maneira fácil, vocês podem acessar o canal do Átila Yamarino no YouTube, tá? Então, a resposta da nossa questão 2, alternativa 3, a utilização de blogs por cientistas. Questão 3, pessoal. Antes de iniciarem-se as perguntas, o texto apresenta um parágrafo de introdução. Foi aquilo aqui, ó, subindo aqui para vocês verem. Esse aqui é o parágrafo de introdução, ó. Começa antes das perguntas. É aqui que o pessoal está pedindo para a gente centrar a nossa atenção. Voltando para a pergunta. Antes de iniciar essas perguntas, o texto apresenta um parágrafo de introdução. Qual é a importância desse parágrafo introdutório? Aí, pessoal, vocês vão lembrar daquilo que o professor falou lá no começo, aquela importância da gente ler aquelas informações que vêm antes de começar o PET, tá? Então, aqui, ó, a gente vai saber a importância desse parágrafo de introdução aqui nesse parágrafo. Para fazer uma boa entrevista, o entrevistador precisa conhecer a história e o trabalho de quem irá entrevistar e definir de qual assunto irá tratar o texto. Então, a resposta da nossa questão, para que serve esse parágrafo introdutório, é justamente essa aqui. É mostrar para quem está lendo qual será o assunto que a entrevista irá tratar. Porque, como eu falei para vocês na semana 2, às vezes as pessoas não têm tempo de ler a entrevista inteira. Então, esse parágrafo de introdução vai servir para que a pessoa possa ter uma ideia sobre o que a entrevista vai tratar. Porque, de repente, pode ser um assunto que interessa aquela pessoa que está lendo. E aí, mas ao mesmo tempo, ela não tem tempo de ler a entrevista inteira. Se ela ler o primeiro parágrafo, ela vai falar: olha, isso aqui me interessa. Vou guardar essa revista ou vou guardar esse jornal para ler mais tarde, porque esse assunto vai me acrescentar mais informações. Então, é para isso que serve o parágrafo de introdução. Serve para definir sobre qual assunto irá tratar a entrevista. Facinho, easy peasy, como a gente fala em inglês, a gente vai responder a questão 3, tá? Por fim, pessoal, a gente tem a última pergunta dessa semana 5 do nosso PET, que vai referir a uma outra semana, que é a semana 3, lembra dela, que a gente tratou do artigo científico?
os resultados da vacina da Janssen? Pois é, vamos lá. Na terceira semana de atividades, nós estudamos um pouco sobre o texto de divulgação científica. Eles pedem agora para você escrever um pequeno texto relacionando o trecho da entrevista apresentada acima e o que você aprendeu sobre divulgação científica. Então, pessoal, esse exercício aqui é um pouco mais chatinho. Ele vai exigir que vocês leiam a entrevista novamente e que vocês possam fazer aqui um resumo sobre relacionando essa entrevista com aquilo que a gente aprendeu sobre os artigos de divulgação científica na semana 3, tá? O que a gente aprendeu sobre artigos de divulgação científica? São artigos que são publicados, na maioria das vezes, por jornalistas científicos a respeito de um determinado assunto técnico, com uma linguagem difícil, mas esses artigos eles vão tentar traduzir os resultados dessas pesquisas de uma forma que seja mais simples para que as pessoas comuns possam entender, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, onde que a gente pode achar essa informação? Você pode falar aqui, ó, que você pode falar aqui, ó, que você pode pegar essa última questão aqui, ó, ou falar sobre aquela questão que fala da importância dos blogs científicos, tá? Aqui, ó. Você pode usar inclusive essa pergunta aqui, ó. Você pode colocar que os blogs de ciência, eles são meios de comunicação para um público amplo, para um público leigo. E eles servem também como meio de popularização do conhecimento científico, que é isso aqui que o professor está falando para você durante a nossa correção, que é traduzir para uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais simples, um termo, uma pesquisa que tenha um conhecimento técnico que a gente não possui esse conhecimento prévio para poder analisar esses artigos científicos da maneira devida, para poder interpretar eles da maneira devida, tá? E aqui você pode falar sobre outros assuntos que foram discutidos aqui também na entrevista. Você não fica só preso nisso que o professor acabou de falar, não. Mas se você colocar isso que o professor falou aqui, da popularização da ciência por meio desses artigos, por meio desses textos de divulgação científica, você já ganha a nota na questão, tá? Pessoal, foi uma semana, uma correção aqui, essa semana 5 foi uma semana puxada, o texto é muito longo, eu acho até o texto pesado demais para a série que vocês estão, para o nível de habilidade de leitura que vocês estão, mas eu acredito que com essa correção do professor, vocês vão conseguir passar por essa semana 5 aqui tranquilamente também, tá? Mais uma vez eu queria agradecer sempre a presença da Giovana, ela está presente desde o primeiro minuto da primeira correção que eu fiz aqui. Tem muita paciência, inclusive, para ficar escutando o professor falar. Eu queria alertar vocês mais uma vez que a gravação dessa reunião ao vivo, ela vai ser disponibilizada no meu canal do YouTube, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E caso vocês, mesmo após a correção, continuem tendo dúvidas sobre as perguntas, sobre as questões aqui da semana 5, vocês podem me procurar no WhatsApp, seja por meio do meu perfil privado, ou seja por meio do nosso grupo da sala que a gente tem de língua portuguesa, tá? Então, mais uma vez agradeço a presença de vocês e vou encerrar a gravação aqui. Até a nossa próxima semana, a última semana do PET 2. Até mais, pessoal.